tudo bem? Joia, Eliane. Eu tô Graças começando a aqui a Deus. aula aqui gravando. Eu sempre esqueço de fazer, gente. Você fica doido. Ó, seguinte, deixa eu apresentar aqui pra vocês o que eu preparei pra aula de hoje. E eu vou mandar. Eu já mandei no grupo, mas depois eu vou postar no Drive. E aí, Marla, eu te mando também a outra aula, beleza? Sim, obrigado. Deixa eu ver aqui. Vocês chegaram a olhar aquele site que eu mandei? Que fica um planeta Terra girando? Eu tentei, mas ele parece que ele é inglês, não consegui acessar, não. Ah, é? Uai, no meu Eu apareceu. também não consegui, não, Zé. Então nós vamos ver ele aqui agora. Deixa eu mostrar umas Também coisas não. legal pra vocês. Aqui, aqui, aqui. Beleza. Vocês estão vendo aí a tela, né? Então, Vamos lá. Essa aqui é a nossa aula de hoje, tá? 29 de setembro. parece facinho, ó. Primeiro, eu quero chamar a atenção para uma frase que eu coloquei também na última aula. Eu coloquei nessa, mas na última eu não comentei, então eu vou comentar agora, que é de um cara muito respeitado que estuda é, a geologia, né? É um geólogo que estuda a forma da Terra, né? E mais coisas. Aí ele fala que para você entender o passado, você tem que observar o presente, né? No caso das rochas e tal. Aí ele tem essa frase: o presente é a chave do passado. Não, mas tem um problema aqui. E, ó, então eu vou lá para aquele site, para quê? Para a gente ter uma ideia da última aula, que era a noção de tempo, de como que a Terra vai se modificando e está modificando o tempo inteiro. Tá joia? Quem tiver tá com som aí dando um ecozinho. Olha esse lá. Tô te falando. Ó, aqui, vocês estão vendo aí? Uhum. Beleza. Então é o seguinte, é, esse esse site aqui, o que que ele faz? Ele mostra a Terra como ela em vários anos. Então, por exemplo, há 170 milhões de anos, ele fala, ele mostra aqui como que estava onde que estava o determinado lugar. Aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó? Deixa eu dar um zoom aqui. Você está vendo aqui o Brasil? Sim, sim. Ô Zé, que esse é o Pangeia? E esse aqui pode ser. A gente vai ver que a Pangeia é uma delas, uma só, tá? Uma delas, de várias. É, a Terra ela teve vários movimentos, assim, que a gente chama de ciclo de Wilson. Ela se junta e separa várias vezes. Mas, sim, esse aqui pode ser considerado a Pangeia. Mas aqui, ó, ele tem um registro aqui até de 750 milhões de anos atrás. Aí aqui, ó, quando a gente clica aqui, 750 milhões de anos atrás, tem nada, tá vendo? Isso aqui é como que a Terra era, tá, gente? É assim, uma ideia de como que a Terra era. E aí vocês vão ver aqui, ó, essa parte marrom é a parte que está emersa, né, sobre a água. Essa parte azul aqui é água. E essa mais branca aqui é gelo. Aí reparem que aqui, ó, esses pontinhos mais claros, geralmente são montanhas, assim, picos mais altos e tal, cordilheiras. E aqui, ó, aí quando vocês clicam aqui colocam aqui o ano, ó, que a gente está aqui, há 750 milhões de anos. Aí aparece aqui, ó, período
criogeniano. As galerias podem ter coberto todo o planeta durante a maior era do gelo conhecida na Terra. Novos tipos de vida, como algas vermelhas e verdes, aparecem durante esse período. Então, esse site ele vai te mostrando por várias épocas do ano, várias eras, assim, como que a Terra estava. E aparece aqui também no cantinho, vocês estão acompanhando a seta? Uhum. Aparece no cantinho aqui, ó, primeiras algas verdes, tá vendo? Então vai aparecendo assim. Bem, aí tem várias mudanças, mas vamos lá para 370 milhões de anos atrás, é isso? Aí você pode digitar a cidade também, gente. Então, por exemplo, vamos ver onde que estava Belo Horizonte há 370 milhões de anos atrás. Todo mundo ficou tonto agora, né? Que a gente estava aqui. Olha só que bagunça. Colado aqui na África, vocês estão vendo aqui os países da África coladinho. Os Estados Unidos aqui era só gelo, ó. Mas vamos adiantar mais um tiquinho aqui. 340, isso. Reparem que tá tudo junto. Essa parte aqui é onde que é gelo. Então vocês vão ver que há 350 milhões de anos atrás era tudo gelo no Nordeste, por exemplo, na Amazônia, né? O Nordeste está aqui, na Amazônia está aqui. Então o Sul era gelo. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão vendo essa parte aqui mais clara? Que dá a impressão pra gente que é um morro, assim, uma montanha. Sim. Não é? Vocês conseguem me dizer que morro, ou que serra que é essa aqui? Mas é que eu não tenho ideia, não. Serra do Curral. Mas Belo Horizonte. Belo Horizonte está aqui, né? Pode ser, ó. Isso. Serra do Curral. Mas não é a Serra do Curral, ela faz parte da Serra do Espinhaço. Vocês conhecem a Serra do Espinhaço? Já ouviu falar? Já vi falar, mas não conheço não. Não? Mas ela meio que cerca, né? Olha só como que ela passa aqui, ó. Belo Horizonte está aqui, esse pontinho vermelho. E ela vai aqui até a Bahia, tá vendo? Então essa é a serra. Da Canastra. Não, Serra do Espinhaço. Serra do Espinhaço? Isso. Aí eu pergunto, aí a gente se pergunta, mas por que tem uma serra, né, desse tamanho bem aqui? E aí eu quero que você separe uma coisa. Essa bordinha aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui é o limite do Brasil, né? E o Brasil está desse lado aqui. E esse aqui é o continente africano. Certo? Essa divisão aqui é uma divisão de placas tectônicas, que a gente vai dizer. E essas placas tectônicas, elas foram se movimentando, beleza? Até chegar no que a gente tem hoje. Deixa eu vir aqui o atual. Então vejam só, há 350 milhões de anos atrás, o Brasil estava colado aqui, né, a África, e com o passar de 340 milhões de anos, ele foi se afastando, até chegar onde está aqui hoje. Aí reparem só, na Serra do Espinhaço, que estava aqui, como que ela virou hoje, olha. Dá a impressão que ela já está bem mais baixa, né? Se a gente olhar, por exemplo, a Cordilheira dos Andes está aqui, ó. Alguém já foi lá na Cordilheira dos Andes? Certo? Aí, uma outra coisa muito importante que eu quero que você separe é essa parte clara aqui, ó. Olha que legal aqui. Essa linha mais clara aqui, tá vendo? Que ela segue aqui. E aqui, ó, tá vendo? Viram? Uhum. Beleza. Então vamos lá. Primeiro que
coisa que eu queria mostrar para vocês é isso. Guardem essas coisas que eu falei na cabeça, tá? Essa linha significa o quê? Essa linha clara, Zé? Então, essa linha clara aí, a gente vai chamar dela de a dorsal mesoatlântica. Isso aí Sim. são montanhas que estão no oceano ou uma corrente marítima? A gente não chama nem de montanha e também nem de corrente, né? Corrente você fala que seria corrente de água mesmo. Não, Sim. ela tá vamos dizer assim, no fundo do oceano. E ela é uma dorsal, a gente chama de dorsal. Se você prestar atenção, Zeca, se você juntar essa parte onde está o Brasil lá na África, tem o desenho certinho dela aí, como se tivesse tirado daí e colocado do outro lado. É isso mesmo, porque elas estavam... É de onde ele desprendeu, né, Zeca? Onde é que afastou, não é isso? Uhum. E ficou essa marca aí? É isso? Exatamente. Deixa eu ver. No fundo do oceano? Isso, aí vocês vão ver hoje por que tem essa marca. Tá. Essa marca aqui, certo? A gente vai ver isso. O Zeca. Oi, Carnita. É Carnita, né? É o Geraldo. Ah, Geraldo. Agora eu consegui. Essa marca clara é na água? Se ela é na água? Essa é na água. No oceano. Eu não entendi. Se tá a pergunta... Essa marca clara que você acabou de mostrar aí agora, essa aí mesmo, essa aí. Sim. Isso tá na água, isso aí é na água? Isso. Isso é na água. Ah, tá. Aqui, ó, vocês vão ver Então, que... Sim. Ó, essa... A gente tem aqui, ó, vocês vão, já pra gente saber, desse lado aqui, ó, onde está o pontinho vermelho, esse aqui é o Oceano Atlântico, e esse lado aqui, é o Oceano Pacífico. Certo? Certo. Então, vamos lá. Como que essas placas se movimentam, né? Vamos tentar entender isso. Para a gente entender como que essa placa se movimenta, a gente tem que entender Meu Deus. como que a Terra é formada. Ô, gente, ó, não se assuste, a gente vai devagarzinho, no tempo de vocês, e vai dar certo. Vejam isso aqui. Isso aqui vamos dizer, é uma simulação do que é a Terra, né? Aí aqui tem a atmosfera. A atmosfera é o nosso ar, ele está para cima. Depois a gente vai ver isso aí melhor. A gente vai ter a crosta, né? E a crosta, a gente tem a crosta oceânica, que é onde fica o oceano, e a crosta continental. Quando a gente fala continental, a gente está falando da parte da Terra, né? Quando a Terra fica para fora do oceano, né? Onde que a gente está aqui agora. Bem, aí abaixo da crosta a gente vai ter o manto superior. Depois abaixo do manto superior, a gente tem o manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno. Bem, isso aí é um básico, assim, é um bem geral do que seriam as camadas da Terra, beleza? Uhum. Alguma dúvida nisso? É só pra gente conhecer. Zé, esse núcleo interno é de onde sai vulcões mesmo? Então, Ou não? não, esse núcleo interno, ele é um dos responsáveis por não deixar a Terra congelar, mas ele não é ele que provoca as lavas, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas assim, ele é mais, para vocês terem ideia, gente, ele é mais quente que a superfície do Sol, tá? Assim, lógico que a gente está falando aqui já de quilômetros, sabe? A crosta ela vai ter entre 30 e 80 quilômetros de profundidade, né? De espessura. Pra vocês terem uma ideia, o maior buraco que o ser humano já fez foi feito pela União Soviética. Foi um buraco de 12 quilômetros.
Mesmo assim, não encontrou nada. Assim, é lógico que as mineradoras hoje fazem, né, muito profundo, mas não chegam também a essa profundidade de 12 quilômetros. Vamos continuar. Aí, Zeca, sim, Zeca, por favor. sim. A Carmita mandou uma mensagem aqui que não estava conseguindo entrar na aula. Ela conseguiu? Eu consegui, Graça. Conseguiu. Agora eu Ah, consegui. tá. Tá Tá bom. Consegui. Obrigada, viu? De nada. Obrigada. Valeu, Graça. Tchau. Vocês me avisam Ok. depois no WhatsApp aí, gente. Se alguém Tá bom. acontecer alguma coisa. Valeu, Graça. Obrigada. Beleza. Bem, agora vamos ver aqui, ó. Lembra que eu falei com vocês da crosta oceânica e da crosta continental? Vejam aqui, ó. A gente tem aqui a crosta continental, né? E a crosta oceânica. Essa crosta oceânica, gente, essa parte mais fininha aqui, tá vendo? Um cinza mais escuro, que, né, desce aqui. E se a gente, pra gente estudar, pra gente entender, uma outra nomenclatura que eles utilizam é de litosfera. Estão vendo no cantinho aqui assim, ó, vocês viraram a cabeça. Litosfera continental e Litosfera continental. e litosfera Uhum. oceânica. Quando a gente fala litosfera, a gente está falando de das crostas oceânica e continental junta com o manto superior. Lembra aqui, ó, o manto superior onde que tá vendo? Essa partezinha laranja aqui escura, né, e com a parte cinza, né, que seria o oceano ou a terra. Vamos lá. E abaixo é a astenosfera. Depois tem as outras camadas, assim, outros nomes, mas vamos só entender isso. Tá. Até aqui tem alguma dúvida? Não, aí tá muito bem explicado, viu, Zeca? Eu tenho um monte de dúvida. Para o momento, não, mas com certeza virão várias. É muita informação. Eu vou, qualquer coisa eu repito na próxima aula, dou outras formas. É muita informação para uma hora só. Vou ter que pegar melhor, porque eu não tô entendendo nada. Não, calma. Ó, tudo que eu tô Zeca. falando aqui é o que tá escrito. Tá escrito. Mas, Zeca, Oi. essa crosta Sim. é onde a gente está? Ou é mais para baixo? Não, é onde a gente tá. Conta, né, da superfície Sim. até o manto superior. Pois é, e ela vai dar que espessura mais ou menos que você falou? Cara, ela vai variar de 30 a 80 quilômetros. Alguns falam 70, mas é nessa variação. É a média, né? Beleza? Aí, gente, para vocês terem uma ideia, depois do manto da crosta até o manto inferior já tem quase 3.000 quilômetros de espessura. Né? Daqui, Tanto superior ao inferior. então, aqui, ó, dessa linha aqui até essa linha aqui, ó. Pois é, do superior ao inferior. Isso, até a borda, até o manto inferior. Sim. 2.900 quilômetros. Mas não vão, isso não é importante não. Agora não. Vamos lá, porque, não pirar. O que eu tô. Alguém tá com o microfone ligado aí, tá fazendo um barulho de. Ô Zeca, você tem como desligar os microfones por aí e só ligar quando você quiser falar conosco. Que aí eu fico medo de você querer falar e eu não ver e eu tiver com desligado. Pois é, mas então pede para desligar, tá interferindo demais. Não, mas desligou, vamos lá. Ó. Então, gente, a gente tenta explicar. Lembra no início que eu falei do movimento das placas tectônicas e tal? Por que o Brasil chegou de um lugar, saiu ali de coladinho com a África e foi para outro lugar?
existe uma teoria que é a teoria da tectônica de placas. Essa teoria ela vai dizer que as crostas continentais e oceânicas elas estão em constante movimento, né? Então, assim, o movimento é muito lento, gente. A 10 centímetros por ano, assim, as mais rápidas. Tá? Algumas a 2 centímetros por ano, tá? E cada uma tem um sentido. E é esse sentido de movimento que a gente vai ver hoje. Então vamos lá. Aí tem algumas características que fazem a gente levar a acreditar e a comprovar esse movimento das placas. E comprovar também o surgimento dos vulcões, dos terremotos, das cordilheiras, dos vales, de todos esses elementos que existem na nossa superfície, beleza? Ô, professor, Sim. professor, sabe aquela viagem que a gente fez o ano passado, lá na gruta? Sim. Você está falando aí da aula, eu estou lembrando, tem alguma coisa assim, parecida, relacionada com aquelas coisas que a gente viu lá, como é que eu vou dizer? Na gruta de Maquiné. Uhum. A gente foi lá na gruta. Olha, eu teria que dar uma estudada, assim, né? Com certeza contando a história da gruta de Maquiné, onde que ela teve, por onde que ela passou, o que fez ela formar ali. Provavelmente ela foi um fundo de um rio ou fundo oceânico para ter aquela formação. Aí já tem uma característica ali ali são rochas que a gente vai chamar de rochas sedimentares. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente olhava assim distante, a gente viu uma camada assim de uma rocha mais escura, uma mais clara, uma de um outro jeito diferente, uma brilhando mais, outra menos. Isso tem a ver com a deposição das rochas, mas isso é para a próxima aula, senão vai ficar muita coisa. Beleza? Tá, beleza, desculpa. Não, tá certo. Ó, então para a gente entender como que funciona a teoria das placas tectônicas, a gente tem que entender esses pontos que eu coloquei aqui, ó, são 3 pontos principais, né? 4, que a crosta, né? Ela está em constante movimento, e a crosta oceânica ela é mais densa que a crosta continental, por causa da característica de rocha mesmo, viu? A característica das rochas que compõem a crosta oceânica, né? Se a gente for olhar aqui, ó, essa partezinha aqui, mais fininha, ela é mais densa, as rochas daqui são mais densas do que as rochas da crosta continental. O que isso faz? Isso faz com que quando a crosta oceânica quando uma placa tectônica encontra com outra placa continental, a placa oceânica ela vai entrar para debaixo da crosta continental. Beleza? Vamos voltar aqui. Um outro ponto importante também para a gente entender, que é como que o material é aquecido. Como que a gente aquece um material, gente? O que a gente mais conhece, assim. O fogo? Fogo, né? Calor, né? Isso. Calor, né? Energia elétrica. Isso, né? O que a gente conhece Sol. Ou seja, essas duas que a Miral falou, são adicionando energia, né? Seja calor, seja energia elétrica, né? Fogo também. Fogo, né? Então esse é um ponto, acrescentando calor, é o que faz derreter o material, beleza? Uma outra forma de você esquentar esse material é você descompensar esse material, ou seja, tirar a pressão desse material. Como que eu posso explicar para vocês? Sabe quando tem um balão, esses balões que a gente sai voando assim, balão de gás?
Uhum. Quando a gente esquenta esse balão, ele não sobe? Sim. Porque a gente acrescentou calor, as moléculas que estão lá no ar, dentro daquele balão, elas esquentam e aí elas diminuem a pressão. Diminuem a pressão e aí sobe. E o mesmo acontece se você também esfriar. Ele vai diminuir a pressão, ele vai aumentar a pressão e vai ficar mais denso e vai descer. Então, uma outra forma, né? São 3 formas de você esquentar. Uma acrescentando calor, a outra descompressando, tirando a pressão. Né? Um outro exemplo, se a gente sair aqui da atmosfera terrestre, a gente também morre queimado, sabia? Assim, não por causa do sol, porque a pressão atmosférica, ela mantém a gente unido, assim, né? E dentro da temperatura, e lógico, dentro da característica de que cada corpo é composto. Isso serve tanto para a gente, mas para uma rocha, para árvore, para animal, para tudo. Uma outra forma é você adicionando água ao sistema. Então, quer ver, ó? Vamos pensar aqui. Quando a crosta oceânica e a crosta continental se chocam, lembra que eu falei com vocês a espessura disso? Né? Então imagine que a pressão de uma com a outra é uma pressão assim, gigantesca, muito forte. Então, qualquer variação nessa pressão, você libera calor. Né? No que você libera calor, você esquenta e aí você derrete o que está em torno. Então, se a gente olhar aqui, ó, estão vendo esse vermelhinho? Essa parte vermelha aí? Sim. Vocês conseguem entender que é um vulcão? Não. Uhum. Pode ser. Aqui ele está representando um vulcão. É porque tem uma fumacinha pra cima, não tem? Isso. Tá dando pra ver. Isso. Repare que vem uns pontinhos vermelhinhos aqui de baixo. Vai Sim. subindo. Tá vindo de baixo pra cima. Isso é o que acontece com o vulcão. A crosta oceânica, ela, ao se chocar com a crosta continental, ela vai enfiar de baixo. E aí, dentro das rochas vão ter assim, partículas de água que vai liberar água com a pressão. Conforme a pressão vai aumentando, conforme ela vai descendo, a pressão vai aumentando e vai fazendo com que libere essa água. A entrada de água nesse sistema, que já é quente e que já tem uma pressão muito grande, faz com que ela aqueça e aí com o aquecimento ela vai derreter as rochas que estão em volta dela, aumentando, com esse derretimento ela vai subir, vai gerar calor. Lembra da ideia do balão? Que o balão sobe, você esquenta? É próximo disso. Beleza? Zeca, pode causar um tsunami? Sim. O choque, a gente vai ver os tipos de movimentos, tá? Esse aqui é um dos movimentos que eu estou pegando aqui para exemplificar e explicar para vocês várias coisas que vocês estão vendo. Mas aí vai gerar terremoto, vai gerar tsunami, vai gerar as falhas. Sim. Zeca. Sim. Uma pergunta assim que eu fiquei bem curioso. Em certa região do mundo, existe assim mais placas arquitetônicas do que em outras, porque tem muitos lugares que dá muito mais vulcões do que aqui. Sim, a gente vai ver isso agora. Ótima pergunta. Bem, então... Zeca? Sim. Zeca, então quer dizer que o que o vulcão ele expulsa, então quer dizer que não é o magma, não é o centro da Terra que está subindo, não, né? É o calor que vai derretendo as rochas e as rochas vão subindo, né? Isso. Mas repare,
Rosângela, que isso tá tudo, não tem uma linha que separa isso não. A gente separa isso mais pela temperatura, pelo tipo de rocha, pelo tipo de composição que está ali, né? Que vai ter rochas que vão ficar mais acima, umas que vão ficar mais abaixo. E isso é um movimento constante, assim. Se a gente pegar, por exemplo, então, vocês estão vendo aqui na parte no continental, o caminho, né, em milhões de anos é o seguinte: o que está aqui em cima, ele é erodido. Depois eu vou explicar para vocês melhor essa palavra. Mas ele aos poucos vai virando a rocha que está para cima da superfície. Ela vai sofrendo vários impactos ali e ela vai sedimentando, né? Ela vai descendo aos poucos e tal, até chegar nos rios. Ah, entendi. Os Ela vai dando umas escoriamento, né? Isso. Tem várias formas de ceder. Na próxima aula a gente vai ver isso. Então, essa rocha que subiu, ela vai descer, aí os rios vão levar ela. Onde que o rio deságua? O rio deságua nos oceanos, certo? No oceano, ela é... Lógico que não são todas que vão para o oceano, tá, gente? Algumas vão ficar mesmo na superfície. Né? Aí forma as planícies, vai formar o relevo em si. Do oceano então vai caindo uma camada conforme os pequenos pedacinhos assim, de rocha vão caindo, eles vão... Os sedimentos, né? Vão virando sedimentos, eles vão caindo um em cima do outro. Alguns são levados para o oceano, outros não. E aí, a crosta oceânica, ao entrar aqui, ó, tá vendo? Ao se chocar com a crosta continental, isso também, gente, pode ser crosta oceânica com crosta oceânica, pode ser uma crosta continental com uma crosta continental, isso a gente vai ver daqui a pouco. Então, ela vai entrando aqui para baixo, aí algumas vão derretendo, outras viram lava e sobem, viram, né, e são expulsas de novo pelo vulcão, voltam à superfície, e outras viram o manto aqui inferior, certo? Tá bom, entendi. Obrigado. Ô, professor. Sim. Isso tudo vem de baixo para cima, né? Sim. Vamos dizer assim, embaixo, a gente vai falar que ali na litosfera como se fosse vários círculozinhos assim, ó, em volta da Terra, que vai movimentando. Porque, da mesma forma que está acontecendo, eu mostrando com o dedo, da mesma forma que está acontecendo aqui, pode estar acontecendo do outro lado, certo? A gente vai ver isso. Ô Juvencio, então você tinha perguntado sobre as placas. Onde que tem essas placas? Aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui. Então aqui, tá vendo cada cor dessa? Essas aqui são as principais placas tectônicas. Tem 14, se eu não me engano. São 13 ou 14, alguns marcam isso. Mas a gente tem mais de 50 placas, tá? Então tem alguns, por exemplo, tem aqui embaixo, aqui, ó, onde está meu mouse, tá vendo? No cantinho. Tem a placa da Nova Zelândia, que se choca. Então a gente já... São várias placas. E aí, reparem só que tem umas setinhas assim vermelhas. Tá vendo uma setinha vermelha? Ah, sim. Encontramos a outra assim, né? Mas tá vendo aqui, ó, tem uma que tá indo para um lado, outra tá indo para o outro. Tem uma que tá encontrando com a outra. Tipo, essa daqui, ó, a placa aqui, ó, a placa da Índia, a placa Índia com a placa Eurasiática. Tá vendo que uma tá encontrando com a outra? Sim. Certo? E tem uma que tá afastando da outra, né? É o que a gente viu, por exemplo, com o Brasil aqui, ó. As duas placas, elas estão se afastando uma da outra. E a gente tem no Brasil não existe vulcão. Aí, ó. Mas é por isso. Vocês estão vendo, percebem que o limite aqui da placa que o Brasil está muito longe do Brasil. Só, o Brasil está aqui, né? Essa partezinha roxa aqui mais clara. Eu não estou vendo seu mouse. Tá vendo, não?
Não tá tão pequenininho? É. Ah, sim, agora vi. Agora viu, né? É porque estava talvez uma cor. É. É Brasil aí? Aqui tá vendo o Brasil. E Sim. aqui, ó, só aqui que tá o limite da placa tectônica em que o Brasil fica em cima. Sim. É porque o Brasil está longe, né? Tá longe. Então, porque tem aquelas regiões lá do Japão, China, então tem muitas placas, é por isso que dá mais vulcões, né? Isso. A gente vai ver aqui, ó. Aqui a gente tem a placa de Nazca. Esse pedacinho aqui, ó, na placa de Nazca, a gente vai chamar de, alguns apelidos até de o círculo de fogo. Tem vários, aqui, ó. Elas estão divergindo uma da outra, outras estão encontrando, né, convergindo. Certo. Aqui a placa de Nazca está encontrando com a placa sul-americana. E tem um outro movimento da placa também, de duas placas, que é a placa norte-americana com a placa de Cocos, que uma está subindo, a outra está descendo. Ah, sim. Vocês viram aqui? Sim. Esse aqui a gente... Então, olha só, a gente tem três tipos de movimento. Um movimento que é paralelo, certo? Uma placa vai subindo e a outra vai descendo. Tem um outro movimento que uma placa encontra com a outra. E tem um outro movimento que uma placa vai se afastando da outra. Isso tudo, gente, acontece o tempo inteiro, né, de forma muito lenta em vários lugares. Certo? Então, até aqui tem alguma dúvida? Não, Zé, que deu para entender. Deu para entender que onde tem mais placas tectônicas, tem mais vulcão, por causa dos terremotos. Por causa dos choques delas. Isso. Então, aqui, é esse tipo de movimento que vai formar principalmente o relevo que a gente tem. Ah, sim. Que seja um movimento que aconteceu há milhões de anos atrás, como o movimento que ocorreu entre a placa sul-americana e a africana, que agora eles estão se afastando. Mas teve uma época que elas estavam se encontrando. Daí formou a Serra do Espinhaço. Beleza? Tá. Mas vocês vão entender melhor agora. Zeca, Sim. Levantei a mão, você não viu. Não dá para eu ver. Você... Você falou de 3 movimentos das placas. Primeiro, se encontram, se distanciam, e a outra? Que são paralelas. Mas a gente vai dar um nome mais bonito para elas. Paralelas. Pode falar. Então vamos lá. As que se encontram, a gente vai chamar são movimentos convergentes, né? Que ocorre no limite das placas. Convergentes. Então, tá. Isso aqui, ó. Eu coloquei aqui, limites convergentes. São um Sim. movimento de choque. Movimento de choque entre as placas. Elas estão encontrando uma com a outra. Ô, Zeca. Sim. Outra pergunta. Assim, como vive em movimento, né? O Brasil era coladinho lá na África, igual você explicou aí. Existe um estudo que diz se o Brasil, igual vive movimentando, a Terra vive movimentando, se o Brasil vai aproximar de outro país e sair de onde ele está? Olha, Juvencio, isso é uma coisa que demora tanto tempo e às vezes pode... Se a gente viver até lá e o professor, ele pode nos falar depois. Não, e o pior... Eu só estou perguntando assim, mas é porque é uma questão de milhões de anos, né? A gente não é capaz de viver até lá. Sim. Mas agora, assim, como ele saiu de lá, ele vai girando, ele vai para um outro lugar daqui a 200 milhões de anos, num exemplo? Sim. O que o Alisson falou no início da aula, que estava junto, ele falou da Pangeia, né? E aí eu comentei com ele do ciclo de Wilson. Sim. Esse rapaz que chama Wilson, ele vai dizer o seguinte, que não houve só uma Pangeia, né? A gente fala da Pangeia foi quando todos os continentes estavam juntos. Na verdade, houveram vários momentos em que esses continentes estavam juntos. Tanto quando a Pangeia, mas lembra que a gente está num círculo.
Então, se o Brasil chegar, ele vai ter uma hora que ele vai dar a volta, né? Se o Brasil continuar esse movimento, vai ter um momento que ele vai encontrar aqui, ó, com a Austrália. Ah, entendi. Lembra que Agora está bem respondido, viu, Zé? isso aqui é a representação de um círculo, gente. Aqui, ó, tá vendo aqui essa placa norte-americana? Ela está sendo representada aqui também, ó, placa norte-americana. Ah, sim. Isso aí a gente planificou o que é círculo. Aí tem as distorções e tal, mas é pra gente poder entender. Entendi. Mas sempre tem na cabeça que a gente está dentro de algo que é círculo, né? E fechado. Isso logicamente vai levar milhões de anos, né, Zé? Sim, vai levar até lá o sol já esfriou, sabe? A gente já foi pro saco. E outra coisa, isso pode parar. Às vezes tá num movimento aqui que, vamos supor que a placa norte-americana ela é maior e ela começa a jogar a placa de Nazca para baixo. Aí o tipo de movimento vai mudar. Então isso é dinâmico. Isso é o que acontece hoje, né? Mas pode mudar a qualquer momento. Beleza? Ó. Então a gente vai chegar no... O que eu quero explicar para vocês hoje é isso. É o limite convergente, né? Que é quando elas estão se encontrando. E esse limite, toda vez que eu falar, né? Isso pode acontecer tanto entre as placas oceânicas e as placas continentais, o limite convergente. Esse movimento convergente, melhor falando, ele pode acontecer entre duas placas continentais e ele pode acontecer também entre duas placas oceânicas, certo? E aí eu trouxe alguns exemplos aqui, ó. Que dá pra gente, que acontecem, né? Que já aconteceram e acontecem também, que são quando uma placa oceânica ela se dirige a outra placa continental. Lembra que eu falei que ela é mais densa? Então ela vai enfiar de baixo. E aí essa placa continental ela vai começar a formar essa cadeia de montanhas aqui, ó. Imagina só, esse movimento ele é muito lento, né? Então ele vai gerando ali calor, pressão, vai derretendo a lava, aí sobe, até que chega uma hora que a pressão fica muito grande, né? Extravasa isso, o vulcão sai para fora, derrete ali, aí esfria, as coisas se acalmam de novo, depois ele sobe mais um tiquinho, depois tem outra pressão e vai subindo. É igual o tipo do Cruzeiro, então. Oi? Igual o time do Cruzeiro, então. O time do Cruzeiro é a placa oceânica, né? Só tá descendo. Eu sou cruzeirense, mas tá uma tristeza. Ó. Mas aqui, isso, um dos exemplos que a gente tem hoje da placa oceânica entrando debaixo da placa continental é a Cordilheira dos Andes. Eu coloquei aqui, ó. Cordilheira dos Andes. Que é onde? Que é o Chile. Então, olha só. Professor, Sim. eu tive o privilégio de conhecer Ah, que chique. no Chile. Depois vou te mandar umas fotos. Ah, massa, Graça. Minha filha também foi lá, viu, Zé? Ó, Minha menina. bacana. Ô, gente, então essas placas, a placa de Nazca, ela é uma placa oceânica que está entrando por baixo da placa sul-americana. E aí ela provoca essa Cordilheira dos Andes, né? Provocou, ainda está provocando essa Cordilheira dos Andes. Um outro exemplo, quando as placas continentais, quando duas placas continentais se chocam, as duas placas são mais leves, né? Então elas têm a densidade muito próxima, então uma não consegue sobrepor a outra. Então o choque ele fica muito mais forte. Ele vai gerar um atrito ali assim, tão forte, mais forte que o que seria entre uma crosta oceânica, tá? E uma continental.
Não que a outra não seja, tá? Mas isso também vai favorecer a cadeia de montanhas. Onde que isso acontece hoje? Hoje isso acontece aqui, ó, na placa da Índia com a placa eurasiática. Alguém sabe me dizer o que tem aqui? Uma cordilheira bem grande, assim, com um monte de gente foi querendo subir. Os Alpes? Alasca? Não? Não. Não, né? Não. Eu estou vendo seu mouse de novo, Zé. Seu mouse está muito pequenininho. Ah, peraí. Aí, agora. Aí, isso. É assim que é bom, porque muda de cor, né? Aí aqui, ó. Aqui é a placa É a cabe... indiana. É a... Na Índia? A Cordilheira do Himalaia? Isso. Isso. Um ponto para quem falou aí. Cordilheira do Foi Himalaia. Quem foi? Acho que foi a Sheilinha, parceirinha aí, ó. Isso aí. É a Cordilheira do Himalaia. Você tá olhando na internet aí, moleque, eu te conheço. Eu só tô com o celular ligado aqui, como que eu tô olhando, Graça? Me ajuda isso. Brincadeira, brincadeira. Cordilheira do Himalaia. Bem, e aí, isso quando duas crostas continentais se chocam. Elas vai ali, né, uma confusão, uma em cima da outra ali, e vai sobrepondo sem que uma entre de forma mais contínua debaixo da outra, porque elas têm a mesma densidade. Então, quando é uma placa oceânica com uma placa continental, esse movimento é convergente, a gente fala que é por subducção. Uma está entrando debaixo da outra. Quando é duas placas continentais se chocando, a gente fala que é um movimento de colisão. E tem um outro exemplo, que é quando duas placas oceânicas se chocam, elas estando ali abaixo no oceano, elas vão formar, vai provocar também, os dois casos, gente, provocam os vulcões e provocam terremotos, tá? No outro caso também, com duas placas oceânicas, também vai provocar os vulcões, também vai provocar os terremotos. Um exemplo que a gente tem é o Japão. Eu podia ter trago uma foto do Japão. O Japão tem um monte de ilha, assim, ó. A gente chama de arco de ilha. É um monte de ilha que vai ficando, que vai gerando, assim. O vulcão extravasa, aí ele sai quando ele chega no oceano, ele esfria rapidamente, aí depois outro movimento, e ele vai saindo e sobrepondo, assim, sabe? Ah, entendi. Isso. É tipo umas escórias, né? Isso, mais ou menos. Ele vai acontecendo isso. Ô, gente, então, hoje a gente vai parar aqui, movimentos convergentes. Depois a gente explica melhor os movimentos divergentes e os movimentos transformantes. Mas tudo tem a ver com aquilo que eu falei aqui, ó. Com esses tipos de movimentos, lembra? Sim. O paralelo, o convergente, né, e o outro que sobe e desce. O outro é divergente. Divergente. Está se afastando. Sim. Beleza? Mas eu queria parar agora para falar com vocês sobre a atividade. Primeiro, eu deixei a atividade semana passada da gente fazer um perfil geológico. Deixa eu ver se eu encontro aqui. O que eu pedi para vocês fazerem era mais ou menos assim, ó. Teve gente que fez belezinha, teve gente que fez um caminho. Vocês conseguem ver aqui, ó? Ele só identificou o relevo, tá vendo? Foi mais ou menos aquele desenho também que eu mandei. Teve gente que fizeram bem legal. Então, assim, muitos fizeram o caminho, né? Eu pedi para lembrar de um caminho que faz, ou que conhecem e tal. E aí você pensa
no trajeto que você faz, em qual momento que você vai subir um morro e você vai descer um morro. Então não precisa fazer a rua, porque a gente faz, né, vira, vai para um lado, vai para o outro, mas a gente... Sim. Ô Zeca, que dia que foi essa aula? Foi semana passada. Ah, porque eu não assisti da semana passada, não. Ah, tá. Eu vou postar de novo a aula da semana passada para quem não estava ainda, beleza? Pra quem não viu. Aí você dá uma olhada. Mas o que eu pedi na atividade? Para a gente lembrar de um caminho, né, imaginar esse caminho na cabeça. Aí a gente vai fazer um perfil, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, fazer um caminho assim, faz um gráfico, né? E aqui, isso aqui eu fiz um exemplo. Então vamos supor que eu saio da minha casa, é mais ou menos plano até até a Toca da Raposa. Ali, aí depois eu pego aquele morro que tem ali no Bandeirantes. Aí eu desço ali até o parque, até a Igreja da Pampulha ali, no Parque Guanabara. Passa depois eu subo até o Mineirinho ali, o Mineirão, certo? Aí depois eu desço de novo, e até chegar na UFMG ali e tal. Depois eu subo de novo até chegar no CP. Então é mais ou menos essa ideia que eu queria que vocês tentassem fazer. Eu tentei fazer mais ou menos assim, Zeca. Isso, eu vi que muitos fizeram isso. Mas teve alguns que tiveram dúvida, que fizeram o caminho. Mas por que eu quero assim? Eu quero que façam assim? Porque a partir do momento que a gente conseguir identificar o relevo, a gente vai conseguir também identificar onde que tem água. Lembra que eu falei com vocês que a gente ia ver a parte hídrica e climatológica ao mesmo tempo, assim, que a gente vê o relevo, né? Porque as duas coisas estão muito próximas, assim. A água, né, tanto a água do rio e da chuva também, ela ajuda muito a conformar o relevo que a gente tem. Então não dá para você dissociar isso. Então quando eu pedi o caminho, por exemplo, eu saindo da minha casa até a Lagoa da Pampulha, por exemplo, eu sei que o córrego do Sarandi, que é aquele do Shopping Contagem, sabe? Da Severino Ballesteros. Esse córrego, ele corre em direção à Lagoa da Pampulha. Então, eu não posso dizer que a Lagoa da Pampulha está mais alta do que onde eu saí. Porque, do contrário, o córrego não ia correr em direção à Lagoa da Pampulha. Conseguem perceber isso? Uhum. É esse tipo de noção que eu quero que a gente comece a criar agora. Ó, então é o seguinte, quem fez massa vai acrescentar os rios. Os rios, lagos. Às vezes, não tem um rio, não. Eu só pego a avenida. Provavelmente, embaixo dessa avenida tem um rio, pode pesquisar. Ou então, às vezes, não vejo, tal, mas sabe que tem um lugar ali onde que alaga. Então marca também onde que tem um alagamento. Aí tem gente que vai marcar um monte assim. Vai circular Belo Horizonte, Minas e tudo. Bernardo de Cancelo, então, Zé, vai ser lembrado assim. Eu vendi da banda, que ele perto do BH. Eu vou pra casa da minha menina ali, velho. Nossa, tempo de chuva tem que ficar esperto. Eu já quase perdi meu carro no Sarandi, viu? Então, eu já fiquei ligado ali, perto da Toca da Raposa. Eu já fiquei ligado ali, tipo subir no canteiro. Eu tava com o carro pequeno no dia. Nossa. E carro pros outros ainda, rapaz. Que eu fui levar o carro pros outros, né? Nossa. Mas quando eu tô com a minha caminhonete, não acontece isso. Ô, Zeca, então a gente vai fazer de novo. Não, quem já fez é só acrescentar. Aí faz uma cor diferente. Né? Vamos reforçar. A Tona vai fazer de novo e acrescenta embaixo. Quem fez de lápis, se tiver correto, prestando atenção nisso, pode passa
uma caneta preta ou algum lápis mais forte para reforçar. E aí vem, sei lá, com uma caneta azul, com um lápis azul, para marcar onde estiver os córregos. Ou lagoa, ou alagamento. Onde identificar. Ô, professor, sim. Então o meu trajeto ficou anulado. Ô Graça, você vai ter que fazer de novo. Não, mas é o caminho que eu faço para ir para o FMG, esse que eu desenhei. Sim, agora eu vou ter que mudar o meu trajeto, que eu também chego na UFMG para passar perto dos rios. Não, você pode, não preocupa com isso não, Graça. O único lugar que tem um córrego é aqui eu marquei lá, Avenida Tancredo Neves. Ali tem um córrego. Então, só que eu passo por ele, eu não continuo beirando ele. Graça, eu preciso que você... Eu vou fazer outro trajeto, pode deixar. Que aqui tem vários. É o trajeto que você preferir. Se não tiver... O que eu faço, é esse. Sim, se não tiver, você vai entender onde que a água desce. Eu vou fazer o que se eu for de ônibus, aí passa perto da lagoa. Ah, sim. Mas lembra eu vou fazer de ônibus. Isso. E lembra de fazer essa linha aqui, ó, tá vendo? É só uma linha. Sim. Você vai colocar isso lá no coisa? Pô, posso colocar. Peraí, deixa eu desenhar aqui rapidinho. Ô Zeca, então no meu trajeto aqui só faltou a lagoa, porque aqui onde eu moro, até chegar no FMG, eu só passo perto da lagoa, da Pampulha. Beleza. Aí marca a lagoa. Eu posso então acrescentar aqui embaixo, aqui perto da Antônio Carlos, no meu trajeto aqui? Sim. Agora, então, tá bom. Só fica atenta, no seu caso. Se você não fez a lagoa mais alta do que um outro ponto. A lagoa não pode estar, a não ser, gente, por exemplo, aqui ó, subiu, desceu, a lagoa está aqui. Aí ela tem problema se ela estiver um pouquinho mais alta do que aqui, ó. Porque entre dois morros, a gente fala que tem um vale. Entre esse vale vai também ter rio, lagoa, certo? Ah, tá. E assim, mas só que eu vou passar, só vai ter um ladinho da lagoa. Beleza. Mas no caso de quem fez um trajeto que não passa pela lagoa, não tem problema, né? Não tem problema. Não tem problema. Aí tem, porque o meu trajeto não passa perto de água. Vou ter que fazer outro. Não, se não tiver, tudo bem. O que é normal que eu faço. Mas aqui, eu não passo. Tem algum lugar que alaga, não tem não? Você passa. Mas onde alaga eu não passo. Porque aqui a minha avenida, ela sai lá naquela avenida. Como é que chama o negócio? É uma avenida da Atlântida. Lá inunda, mas eu não passo lá. Agora eu desço na Miguel Perrella. Eu não passo perto de água. Mas você vem até o FMG? Sim. Tem um córrego na FMG. Que inclusive é lá. Eu não entrei dentro da UFMG. Eu só finalizei a entrada. Mas se você fizer... Eu outro percurso, não tem problema, eu faço outro. Graça, se você imagina, porque não precisa ser... Se você imaginar, você falando, da sua casa até a FMG vai ser algo mais alto, que aí vai ir descendo aos poucos até chegar na FMG. É mais ou menos isso, né? É só relevo mesmo, não tem? As descidas são mínimas. Aliás, o reto. O plano do trajeto é muito pouco. Entendeu? Sim. Mas tem problema, não vou fazer de novo. A ideia é tentar marcar essa diferença de relevo, tá? Porque uma coisa que eu quero que vocês entendam. O relevo não é só a montanha aqui, o morro. Não, o relevo é também onde está plano. Relevo é tudo relevo, né? Oi? Porque tudo é relevo, tudo tem uma coisinha. Isso. É a diferença da superfície. A gente pode falar que a diferença da crosta terrestre é o relevo. Né? As variações de altitude da crosta terrestre
da costa continental, né, fica mais bonito, é o relevo. Entendeu? Entendi. Vou ter que mudar meu trajeto para te agradar, professor. Não, né? É pra gente aprender. Ó. Aí eu coloquei o meu, então, indo pro trabalho, o meu também tá todo... Porque eu não tava conseguindo fazer o desenho, aí eu fiz um sobe e desce danado aqui e fez uma legenda aqui pra eu poder entender o que eu tava fazendo. Eu fiz o trajeto do ônibus. Que fez a ruazinha, assim, virando e tal. Beleza, mas eu prefiro... Eu fiz igual o GPS, à direita, à esquerda. A gente precisa identificar essa variação de relevo, cara. Então, às vezes a pessoa fez a ruazinha. Né? Teve gente que fez assim, ó. Fez a ruazinha. Fez até a pinguela. Aí fez assim, aí colocou assim, rotatória. Atriz. Tem gente que fez isso. Eu, por assim, pouco que eu não coloco. Mas, assim, o problema de fazer assim é que eu não enxergo. A gente não consegue ver o relevo. Eu vou te mandar uma foto da minha avenida agora, olha aí. Assim a gente não consegue ver a diferença de relevo. É o que eu quero, sacou? Aí você tinha dito que não tinha um caminho, né? Que eu quero que você pense assim, sei lá, um caminho que você fazia da escola, do trabalho, sei lá, de algum... Não tem problema de ser um caminho curto, mas não pode ser muito curto, porque é bom você pegar a diferença. Eu vi que o Vinícius, ele fez, e não tá errado não. O caminho dele é mais ou menos assim. Vinícius? É mais ou menos... Viu aí, professor? Pera aí. Esse cachorrinho aí é o meu, que eu levo ele para passear nessa grama aí, ó. Ah, só um minuto, Graça, eu vou ver. O Vinícius fez um caminho assim, não tá errado. O caminho que ele faz é esse, ele é plano, né, relativamente plano. Beleza, ele identifica que o relevo, que o caminho, o relevo que faz parte do caminho que ele percorre é plano, certo? E aí, se ele encontrar um rio, ele, daqui, nesse ponto aqui, passa um rio. Aí, beleza. Deixa eu ver lá, Não, é pra você ver que aqui só tem morro, filho. Água não tem, não. Graça, mas aqui, ó. Quando chove, por onde que a água passa? Ela desce, né? Pelos canos, pela condução lá, tudo direitinho, hein? Ela vai lá para aquela avenida que eu te falei, Tancredo Neves. Tancredo Neves. E quando vira ali, ela desce e vai para a Avenida Atlântida, onde que tem um córrego, que todos os dois vão desaguar lá na Lagoa da Pampulha. Não, então, entendeu? Então você identifica assim, ó, põe uma setinha assim. Pra cá está o córrego tal, pra lá está a Lagoa da Pampulha. Não, eu vou fazer outro, pode ter certeza. Ô, gente, vamos terminar aqui. Então, uma das atividades, para quem não fez o perfil, ou quem fez diferente, né, fazer dessa forma agora. E agora, além dos pontos de referência, acrescentar também onde tem água. O córrego, lagoa, onde alaga, certo? Eu não vou querer ir trabalhar mais então não, vou ir pra escola só, porque o caminho é mais curto. Uai, beleza. Ô Zeca, você tá querendo pescar, Zeca? Oi? Você tá querendo pescar? Pescar por quê? Vai, tem que ter água. Ô rapaz, nos córregos daqui que eu passo eu não quero pescar não, mas ali no Rio das Velhas, no Rio mais distante de BH, eu até pesco. É bom, né? Então, aí, ó, uma outra coisa que a gente já vai começar a fazer são os exercícios de múltipla escolha. Gente, não, aqui ó, esse exercício aqui foi para entrar na pequenina, tá? Lembrando que a gente já está no ensino médio, né? Logo mais a gente vai ter, vocês vão fazer o Enem.
Então, eu já vou começar a trabalhar com vocês exercícios de acordo com o que a gente está trabalhando, exercícios que caem no vestibular. Então, a gente está todo o prato tectônico, que foi dado na pequenina, é esse aqui. Então, vocês vão ler ele e tentar fazer. Na próxima aula, a gente vê se acertou ou não, se acertou, se errou, certo? Tem um outro aqui também, do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é também sobre as placas tectônicas, certo? Mas já vai passar hoje, Zeca, essa atividade? Na semana que vem? Para semana que vem. Mas vai estar lá no negócio dedinho lá? Oi? Ele vai estar lá vai estar aí pra gente olhar o que vai estar lá. Isso, tá nesse arquivo todo aqui, ó. Tô mandando Tá. pra vocês, tá vendo? Lá no finalzinho. Então, ó, a nossa aula de hoje começou lá naquele site, né? Depois a gente passou, a gente viu aqui as camadas da Terra. Em seguida, né? Isso aqui tem para explicar também como que esquenta e tal. Depois a gente falou da teoria de placas tectônicas. E a gente falou de um movimento de placa tectônica, que é um movimento convergente. Isso. Que ocorre no limite das placas. Então é isso, gente. Na próxima aula a gente continua os limites. O exercício você vai mandar no grupo lá, sala de aula? Lá no finalzinho, tá? É no mesmo arquivo. Lá no finalzinho tá aqui, ó, atividades. Tá. Os dois exercícios. Pode deixar. Já está lá, pessoal, é só te olhar. Eu já mandei lá e vou postar no Drive também. É para que dias, Neca, por favor? Ô, gente, pra semana que vem. Terça-feira que vem. Terça-feira que vem. Tentem não me mandar no segundo antes, no mesmo dia e tal, porque senão fica muito apertado. De eu dar o retorno e tudo mais. E às vezes eu também, gente, eu me dou um descanso assim no final de semana, né? A não ser que seja algo urgente e tal, que eu consigo responder. Mas geralmente vocês podem me mandar no final de semana, me mandam no privado, mas pode mandar no final de semana, mas provavelmente eu não vou responder porque eu fico mais longe do WhatsApp no final de semana. Tá certo. Na folga. Ué. Ô, gente, então Todos nós somos filhos de Deus, né, Zeca? Merecemos um descanso, né? Então a aula, gente, foi essa. Vocês têm alguma dúvida? Se durante a atividade vocês estiverem fazendo, anotem as dúvidas para trazer aqui depois, certo? Eu tô com tanta dúvida que eu tô com dúvida até em qual dúvida eu pergunto. Então faz o seguinte, Cris, saiu agora, abre o arquivo e anota assim as dúvidas. Mesmo que você não conseguir anotar, anota com as suas palavras mesmo, então a gente tenta solucionar. Se precisar de que explica de novo na próxima aula, eu explico, não tem problema nenhum. A gente vê de outra forma, eu mando vídeo, né? Na internet também vai ter vídeo. Beleza? Ô, Zeca. Beleza. Quem mais? Eu. Sim, Alisson. Então, onde eu moro, não tem rio, não. Beleza, não tem importância. Agora, E também, eu não sei como é que funciona minha casa para ir lá para a escola. Eu não sei onde. Onde que é a rua. tá. Pensa, Entendeu? mas se fazia um caminho da sua escola antiga, ou a casa de alguém. Não, a minha escola antiga é só eu dar acho que 200 metros. Aí eu vou lá e passo. E passo no rio. Eu passo no rio. Então pensa, quer ver, em shopping, você gosta de ir em shopping? Shopping Cidade. Shopping Cidade, da sua casa ao Shopping Cidade. É uns 20 minutos. É muito longe? 20 minutos. Então mas você sabe o caminho assim, de cabeça, sobe, vai, Sei. Eu mando o Uber, né? Mando GPS lá. Mas eu sei que tem rio. Entendeu? É isso aí. Então você vai fazer o seguinte, você vai entrar no Maps, vai ver a distância lá da sua casa ao Shopping Cidade. Aí você vai ver
tentar enxergar no Google Maps, tem uma parte que você coloca Google Earth. Não sei o que é. Ver onde que sobe, onde desce, melhor. Aí você então, beleza, então. faz esse perfil, assim, da sua casa à sua cidade. Beleza, então, beleza, vai ser fácil. Tranquilo? Aí identifica. Quem mais sabe o que é aí? Então só isso, então. Oi. Oi, Andressa. É só isso mesmo, né? Refazer o dever que estiver errado de casa. E essa atividade aí para a próxima semana. Isso. Tá bom, então. Começar a esquentar os motores aí para essas perguntinhas de vestibular. Vocês vão ver que é manha, né? Quando a gente aprende aqui, não é difícil. Você já acabou? Sim. Então vou desligar. Tchau. Então tá bom. Tchau. Alguém, gente, tá com mais alguma dúvida aí? Eu tô cheia de dúvida. Oi, eu vou olhar direitinho, depois eu vou estudar mais geografia. Gente, eu vou fazer o mesmo também, então, Zé. tá. Deixa eu dar uma dica pra vocês. A gente agora, a gente tá fazendo igual o encontro de duas placas oceânicas. Toda hora a gente vai encontrar, aí vai esquentar, vou falar muita coisa, aí vai sair a lava na cabeça da gente, vai derreter, e tem que solidificar isso na cabeça. Na próxima aula. Meu Deus. Tem mais coisa. Entendeu? Então, a gente tem que ir solidificando isso aí. Alguma coisa vai ficar, com certeza. Então, a cabeça quente. Sair da aula, dar uma estudada. Deixa eu vou ter que sair agora. Uma boa noite aí, viu? Beleza, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vai pôr no YouTube, né? Essa aula? Sim, sim. Tá, vou dar uma olhada depois de novo. Boa noite. Tchau, boa noite, pessoal. Até amanhã. Boa noite. Eu posso pegar quarta-feira? Ou quinta-feira? Pode. Pode? Alessia, então beleza, então. Saiu. Não, Alessia saiu. Gente, então é isso. Quem não tiver mais dúvida... mandou só o trajeto mesmo. Gente, então é isso. Foi fácil. Aula dada. O trabalho é para semana que vem? Semana que vem. Só as atividades. Tá. Aquelas perguntas é só marcar a alternativa certa. Beleza? Tá, manda no seu privado, né? Isso. Tá. Então tá bom. Tá bom, Zeca. Boa noite, Carmita. Boa noite a todos. Boa noite, Rosângela. Boa noite a todos. Boa noite. Bom descanso. Tchau. Tchau. Tchau.